Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal pelo PT, Patrus Ananias, ele que também é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, Palhares. Quero saudar também com muito carinho as e os ouvintes do Café com Política, da Rádio Super, e vamos conversar. Vamos falar, afinal de contas, sobre política. Deputado, para começar esse bate-papo, o ano está sendo finalizado, o ano legislativo para vocês, mais alguns dias e a Câmara entra em recesso. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse primeiro ano do governo Bolsonaro, um governo realmente diferente daquilo que vinha sendo feito no Brasil até então, adotou novas práticas, um novo viés ideológico também, e eu queria que o senhor fizesse esse balanço. O senhor que inclusive foi ministro de governos anteriores, como é que o senhor viu esse primeiro ano? Olha, Rodrigo, eu vejo com uma visão muito crítica, respeitando sempre as pessoas que pensam de forma diferente, que têm outros olhares, mas eu vejo um governo que incita a violência, né? Um governo que está armando a população brasileira. Vejo um governo que está desmontando tudo que nós fizemos em benefício dos pobres, desmonte das políticas sociais voltadas para os pobres, trabalhadoras, trabalhadores, mesmo a classe média assalariada, pequenos e médios empresários, um governo a serviço dos interesses do grande capital. Vejo um governo que está entregando as riquezas do nosso país, por isso nós lançamos ontem à noite aqui em Belo Horizonte a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, porque é um governo que está entregando as nossas riquezas, né? Querem agora privatizar a Eletrobras, o que implica privatizar as águas brasileiras, e um governo que vem fazendo afrontas crescentes à democracia, aos direitos fundamentais, né? Uma apologia, por exemplo, do ato institucional número 5, que eu vivi na minha juventude, né? A expressão maior do arbítrio, né? Implica aí a defesa mesmo da ditadura. Então eu penso que é um momento de desafios no Brasil para as pessoas comprometidas com a democracia, com o bem comum e com a justiça social. Deputado, foi lançado ontem aqui em Minas Gerais a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. O que é essa frente? Olha, Thalita, nós lançamos essa frente, é uma frente suprapartidária. Ela é formada por integrantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, por isso ela é mista. Ela tem como presidente de honra o senador Roberto Requião do Paraná, a senadora Zenaide do Rio Grande do Norte, a nossa presidente, e eu fiquei como secretário-geral. A frente visa exatamente defender os interesses do Brasil e do povo brasileiro. Nós entendemos que está havendo uma ameaça crescente à soberania nacional, à soberania popular, né? A entrega das riquezas do nosso país, privatizações de empresas que são importantes para o desenvolvimento nacional, que fazem parte da nossa história, como a Petrobras, a Eletrobras, e também a internacionalização, a entrega para empresas estrangeiras de empresas privadas brasileiras importantes, que desenvolveram aqui tecnologias nacionais, como o caso, por exemplo, da Embraer. Nós entendemos também que um país soberano é um país que cuida bem do seu povo. E nós estamos vendo o desmonte das políticas sociais, né? E estamos vendo também ameaças crescentes ao Estado democrático de direito, e para nós a soberania é também a soberania popular, como diz o artigo 14 da nossa Constituição, que assegura os direitos e deveres políticos de todas as cidadãs e cidadãos do nosso país. Por isso nós constituímos essa frente. O nosso desejo é que seja uma frente suprapartidária e que ela esteja presente. Nós estamos lançando a frente em todos os estados do Brasil e queremos levá-la a todos os cantos da nossa grande e querida pátria brasileira. Na prática, deputado, o que essa frente pode fazer para tentar barrar esse cenário que o senhor apontou aí de entrega, por exemplo, daquilo que é brasileiro? O primeiro compromisso nosso, Rodrigo, é fazer uma frente pedagógica, educativa.
Nós entendemos que para nós barrarmos esse desmonte da soberania nacional, essa entrega do patrimônio brasileiro, das nossas riquezas, o desmonte do que nós realizamos no campo das políticas sociais, é fundamental uma mobilização da sociedade brasileira. Então nós queremos debater, por isso à frente nós queremos fazê-la presente em todos os recantos do Brasil, nas escolas, nas universidades, junto aos movimentos sociais, junto à juventude, associações comunitárias, igrejas efetivamente comprometidas com a mensagem libertária de Jesus. Queremos dialogar com todas as pessoas que de fato amam o Brasil, não só em palavras. É muito fácil amar o Brasil falando de bandeira, do hino nacional, que nós devemos sim respeitar cada vez mais, mas sobretudo é fundamental que as nossas palavras se traduzam em gestos concretos em defesa dos superiores interesses do Brasil. Então, o nosso trabalho é fazer um esforço para que as pessoas consigam ir além dos fake news, consigam ir além das redes sociais e juntos nós discutimos aquilo que é um patrimônio comum nosso, que é o Brasil, a partir, é claro, das cidades e das regiões em que nós vivemos. Deputado, quando o Lula saiu da cadeia há pouco mais de 20 dias, salvo engano, ele deu uma declaração, inclusive, falando que vai percorrer o Brasil na tentativa de lançar o maior número de candidatos possíveis nas eleições do ano que vem, eleições municipais. O que o PT tem feito? Qual é a conversa do partido para poder tentar retomar a força que o partido tinha há alguns anos? A gente sabe que nas últimas eleições, né, o PT perdeu um pouco dessa força. E qual é a principal estratégia hoje? Eu penso, Thalita, que a estratégia é de sempre e que o nosso presidente Lula, que eu considero a maior liderança política do Brasil, da nossa história, realizou um governo histórico. Eu tenho muito orgulho de ter sido ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula, quando nós retiramos o Brasil do mapa da fome, implantamos programas exitosos como o programa Bolsa Família. Eu penso que nesse momento é fundamental nós fazermos esse trabalho de debate com as pessoas. Infelizmente, as pessoas hoje estão sendo muito manipuladas através de informações falsas, como nós estamos vendo, né? Redes sociais, os fake news, né? Eu penso que é importante nós abrirmos um espaço de reflexão com as pessoas, tendo como eixo essa reflexão fundamental, o Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras. O Brasil é um país extraordinário, né? Um país continental, com potencialidades imensas, condições climáticas favoráveis, podemos produzir o ano inteiro na agricultura, condições para produzirmos energia também em várias frentes. Então eu penso que é fundamental nós debatermos com as pessoas e aproveitarmos o processo eleitoral de 2020, as eleições municipais, para fazermos esse trabalho de debate, de esclarecimento e vinculando os problemas locais, municipais, aos problemas nacionais. Concluindo, Thalita, eu estou convencido, se nós não encontrarmos um caminho digno para o Brasil, um caminho do desenvolvimento econômico, mas com justiça social, com políticas de inclusão, uma atenção especial aos pobres, atenção também com a questão ambiental, a preservação das nossas riquezas. Se nós não fizermos, não retomarmos esse caminho, as cidades também não encontrarão o seu caminho. O senhor falou da questão das notícias falsas e o Senado e a Câmara divulgaram nessa semana uma pesquisa justamente falando sobre isso, que 8 em cada 10 pessoas já afirmaram que já leram notícias falsas em redes sociais. Como que tenta combater essas notícias falsas no momento em que as candidaturas estão sendo feitas aí, as campanhas políticas? No ano passado a gente viu um movimento muito forte, principalmente nas redes sociais. Eu vejo dois caminhos. Primeiro, nós temos que debater através das redes sociais, né? É fundamental que as pessoas comprometidas com a verdade, com o bem comum, com as pessoas que têm esse compromisso social com o nosso país, que nós estejamos também presentes nas redes, contrapondo as mentiras e veiculando as verdades, né, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos propondo para as nossas cidades, para as nossas regiões e para o nosso país. E eu acredito muito também, Thalita, além do trabalho nas redes sociais, que atinge um número maior de pessoas, milhões de pessoas simultaneamente, eu considero muito importante também esse trabalho de base, esse trabalho organizativo, esse trabalho que possibilita que as pessoas possam expandir as
as suas mentes, os seus corações, né? A sua compreensão da realidade. Então eu penso que é um momento também que nós do PT, comprometidos, né? Os movimentos sociais, nós que queremos efetivamente sociedades justas, democráticas, é fundamental que nós procuremos também desenvolver esse trabalho de esclarecimento das pessoas. Porque as pessoas estão sendo muito manipuladas. Nós temos uma grande imprensa que nem sempre tem compromissos com a verdade, compromissos com o povo brasileiro, né? Muitas vezes a imprensa também está a serviço de interesses econômicos. Os setores da imprensa no Brasil tornaram-se grandes empresas, anunciam grandes empresas também, bancos, indústria automobilística. Então é preciso nós fazermos um trabalho de esclarecimento para que as pessoas possam desenvolver a sua compreensão da realidade e, sobretudo, também assumir o seu papel, o seu lugar. O que eu considero fundamental nesse momento é nós recuperarmos a dimensão da política, a política com P maiúsculo, a política a serviço da vida, do bem comum, com transparência, com ética. Não há saída para nós fora da política, né? Concluindo aqui, eu digo, o ser humano é um ser social, um ser coletivo. Nós somos dependentes uns dos outros. Se nós vivemos em comunidade, em sociedade, nós temos que buscar conjuntamente os melhores caminhos para a nossa vida social e coletiva. O senhor fez críticas, deputado, à imprensa. Nós percebemos críticas de um lado e do outro à imprensa. O presidente Jair Bolsonaro e a equipe dele bombardeiam o dia sim, outro também a imprensa. O ex-presidente Lula, quando saiu da prisão, ele também bombardeou a imprensa. Afinal de contas, por que a gente é tão errado assim? Eu defendo rigorosamente, Rodrigo, sempre defendi. Eu tenho uma história de compromisso com a democracia desde a minha infância, né? Nós, na luta, na resistência à ditadura, nós defendemos a liberdade de imprensa, sempre. A liberdade dos meios de comunicação. Infelizmente, na ditadura, nem todos os órgãos de imprensa, nem toda a grande imprensa se defendeu, ou defendeu a liberdade de imprensa. Nós tivemos órgãos poderosos de imprensa que se colocaram a serviço da ditadura e, portanto, contra a sua própria liberdade, né? Então, é claro, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade conflitiva, de interesses diferenciados. Eu tenho o maior respeito pela imprensa, pelos jornalistas, fui advogado do Sindicato dos Jornalistas aqui em Minas Gerais, advogado do Sindicato dos Radialistas, que também existia na época. Maior respeito e compromisso com as liberdades democráticas, com o Estado democrático de direito, que pressupõe a liberdade de informação. Agora, eu ponho para nossa reflexão essa questão: quem decide hoje o que deve ser levado para as pessoas? Quem decide o que é a notícia? Eu defendo a liberdade de informação a mais ampla possível. Nós temos no Brasil hoje, na minha leitura, respeitando sempre quem pensa de forma diferente, mas nós temos no Brasil hoje 5 ou 6 famílias poderosas que têm um papel muito grande na imprensa brasileira. São famílias poderosas que comandam redes econômicas poderosas também, que se tornaram, e como eu disse, essas redes de imprensa poderosas estão também sintonizadas com anunciantes poderosos. Eu lembro sempre os bancos, quando você liga, por exemplo, a televisão, né, o que você vê quase o tempo todo de anunciantes, né? São os bancos, é a indústria automobilística. Então eu quero realmente democratizar, né, participar da luta democrática no Brasil pela democratização dos meios de comunicação. E temos uma imprensa que efetivamente esteja a serviço da verdade e da informação mais correta. Mas você está falando em relação aí aos anúncios, deputado. Ganhar dinheiro, então, no caso, não seria bom? Não é questão de ganhar dinheiro, é questão dos interesses, né? Que você passa a ter. Eu tenho uma compreensão de que nós vivemos numa sociedade, de conflitos de interesses, né? O Estado brasileiro, por exemplo, todos os estados são ricos. Há uma disputa pelos recursos do Estado. Nós defendemos, por exemplo, que os recursos do Estado sejam destinados prioritariamente aos pobres, como nós realizamos em boa medida a partir do governo do presidente Lula, com base na nossa Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988. Mas não, nós vivemos na sociedade onde as pessoas buscam seus interesses pessoais, de grupos ou mesmo de classe. Os empresários querem justamente, legitimamente ganhar mais, querem alargar os seus ganhos, os seus lucros, né? Às vezes de forma muito indevida, como nós vimos aqui nas tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho.
Os pobres, trabalhadoras, trabalhadores, querem também muito justamente alargar os seus ganhos, terem uma vida mais digna, terem acesso aos bens e serviços básicos da vida. Há uma disputa de interesses na sociedade. Então, esses interesses mais poderosos economicamente, eles têm pontos de convergência. Então, eu insisto nisso. Quem hoje alimenta em grande parte a mídia, os meios de comunicação, são poderosos grupos econômicos. Ao fazer, é claro, esses anúncios e mantendo em grande medida esses órgãos de comunicação, é claro que essas empresas poderosíssimas, multinacionais, transnacionais, passam a ter também um papel na formação da opinião pública. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Eu não tenho São perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, o PT atualmente? Buscando o caminho que sempre nos inspirou. Estar a serviço do povo brasileiro, a partir das nossas comunidades locais e regionais, com atenção especial para os mais pobres. O comprometimento dos políticos para com a população? Deve ser cada vez maior e cada vez mais transparente. Eu defendo, por exemplo, a democracia participativa, o orçamento participativo como forma das pessoas terem acesso ao dinheiro público, saber de onde vem, para onde vai todo o dinheiro público. Lula daqui para frente? Continua sendo a maior liderança do nosso país. Eu penso que o Lula prestou um grande serviço ao Brasil, realizou um grande governo, foi condenado, a meu ver, injustamente, e espero vê-lo cada vez mais a serviço do povo brasileiro. O senhor é pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte 2020? Não, estou participando do processo, das discussões, mas não sou pré-candidato a prefeito em Belo Horizonte. A figura do prefeito Alexandre Calil? Eu tenho apreço pelo prefeito Calil. Nós temos concordâncias em alguns pontos, discordâncias em outros. Eu, por exemplo, defendo uma maior participação popular na prefeitura. Nós implantamos em Belo Horizonte, com muito êxito, o orçamento participativo. As pessoas decidindo democraticamente onde e como aplicar o dinheiro público. E a figura do presidente Jair Bolsonaro? Eu tenho resistências profundas. Aí entra no campo, inclusive, dos valores. Além das discordâncias políticas, há uma discordância realmente de valores, né? Eu sou uma pessoa comprometida com os ideais da paz, da justiça, e não vejo bem um presidente que fica apontando armas, ensaiando armas para o povo brasileiro. Deputado federal pelo PT, Patrus Ananias, vice-líder da oposição na Câmara, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer também, Rodrigo, Thalita, Palhares. Agradeço muito o carinho de vocês e quero deixar também um abraço fraterno, afetuoso, com votos de um Feliz Natal para todas as pessoas que estiveram sintonizadas conosco. Muito obrigado.